Vamos continuar. Para mim é um pouco difícil seguir esboço. Meu marido me mandou, falou assim: precisamos continuar em Josué. A gente vem de um fim de semana intenso. Nós comemoramos aniversário de casamento sexta e sábado, civil e religioso. E a gente gosta, já que a gente comemora 2 vezes. Mas ontem Antônio foi convidado para pregar em Sarasota e hoje de manhã em Port Charlotte. E aí nós saímos de Port Charlotte a 12:30 e corremos para cá para estar no culto em espanhol. Se você não sabe, a Vida Church tem um culto em espanhol. É uma igreja com 2 idiomas, 3 na verdade, mas com 2 cultos, um em espanhol às 3 da tarde, em português às 5. E nós chegamos aqui. E como ele já vinha de pregar em 2 lugares, ele me passou e falou assim: Linda, agora você prega. E eu falei: então, Josué 18. Aí ele me mandou o esboço dele, mas eu não consigo. Eu vou pregar, vou ler, vamos lá. Mas eu sinto que o Senhor nos leva para determinados lugares e eu sou muito obediente. Muito obediente. Tem uma coisa que eu aprendi, ter temor de Deus. E eu falo assim, eu vou falar o que o Senhor falou. Então, eu já começo com um disclaimer. Se você se incomodar, você pergunta lá em cima. Aí você abre a sua Bíblia, você ora e fala assim: ai, Deus. Aí você fala assim: então, Deus, fala aqui comigo qual que é a situação. A gente está caminhando pelo livro de Josué já há algumas semanas. E se você não está muito por dentro, eu vou dar um resumo rápido. Então, a gente vê que o povo de Deus fez em Gênesis, o homem e a mulher, criou o povo, falou: é meu povo. E logo no começo o pecado entra, separa o homem de Deus. Todo mundo estamos juntos? Pecado separou o homem de Deus. No começo é lindo porque Deus caminha com o homem no jardim. Ele e a mulher estão lá caminhando e de repente a mulher faz uma escolha, o marido entra nela na escolha dela e eles 2 pecam. E eles são separados da companhia de Deus. A partir de aí começa um plano de redenção para que essa conexão estivesse junto de novo. E você vai entender por que eu estou começando em Gênesis. Esse povo começa a crescer, se multiplicar. E de repente, o que a gente vê é que existe uma promessa. Deus fala assim: olha, eu vou levar vocês para uma terra especial. Agora é interessante que quando a gente fala da terra prometida, parece que é uma terra que estava todo mundo querendo ela, não é? Você fala assim: nossa, todo mundo queria ir para a terra prometida. Mas na verdade não é real. Porque até isso acontecer, Israel era um trechinho de terra entre 2 potências, Egito e Mesopotâmia. Então Israel, gente, se você olhar no mapa, Israel é assim, não é? Israel é pequenininho, a gente vai assim de um dia para o outro, do norte ao sul do país. No mesmo dia você consegue andar de carro do norte ao sul do país. Então é um lugar pequeno. E naquele momento parecia que nada. Mas a primeira lição que eu vejo quando eu penso nisso é que muitas vezes o que o Senhor te dá, até que Ele te dê, não tem graça para ninguém. Nem para o inimigo. Mas a hora que Deus fala: essa terra é tua, aí começam os inimigos se levantar. Peraí, se Deus falou que é tua, deve ser bom, né? Alguém já passou por isso, não é? Você fala assim: vamos começar. Não vale nada, imagina. Aí quando você começa a falar e começa a viver, a gente começa a ver que os inimigos começam a se levantar. Mas Deus tinha escolhido, era uma terra na margem do Rio Jordão. Não tinha valor até que Deus falasse aquilo ali. E é interessante porque a gente vê lá atrás, quando Deus fala para Abraão, você vai ser pai de multidões. A gente vê Abraão, Isaac, Jacó tem 12 filhos, esses 12 filhos são 12 povos, e eles são nômades, ficam andando para lá e para cá. E eles ficam mais de 400 anos de escravidão no Egito. Daí depois chega Moisés, quem lembra da história? Moisés liberta, senão a gente volta lá depois um dia desses, vai fazer um estudo para voltar, mas fazendo bem rápido, eles vão ser libertos por Moisés. E aí, nesse processo da libertação, o povo, gente, assim, dá mais ou menos, vamos assim, que se eles estivessem bem lentos, tomando café no meio do caminho, eles demorariam aí 10 dias, 11 dias para chegar de um lugar para o outro. Do Egito, quando eles estavam sendo liberados, até Canaã, a terra prometida. Mas eles demoram quanto tempo? Quanto? Isso aí sabe, gente, 40 anos. 40 anos de deserto. 40 anos. Agora, como que faz? Porque Deus falou para Abraão que ele ia ser pai de multidões. Aí vai passando, daí eles viram escravos, passam muitos anos no escravo, e nesse processo
O que acontece nesse processo? Eles vão cumprir o que Deus tinha estabelecido lá no começo. Mas eles estão sendo preparados para viver liberdade sob a direção de Deus. Às vezes Deus dá uma direção para a gente e a gente fala que quer, só que esse processo até chegar onde Deus mandou, ele toma um tempo. Era para ter sido uma coisa mais rápida, porque era a previsão. Deus falou assim, vai para lá, vou te mandar, é aquele lugar, eu vou te mostrar, faz isso. Só que o povo começa a fazer o quê no meio do caminho? Reclamar. E eu gosto de uma expressão que o Antônio usa, que ele fala que reclamação é intercessão demoníaca. Cada vez que você reclama, cada vez que você protesta, cada vez que você fala, ai, eu não aguento. Você está falando para o diabo, entra na minha vida, você tem espaço aqui. Vem fazer o que você quiser, eu tô te adorando, porque do que sai da minha boca é minha adoração. Se as palavras que saem da minha boca são mais de reclamação do que adoração a Deus, eu começo a chamar e falo assim, não, diabo, você tem autoridade aqui na minha vida. É isso que acontece e é tão doido, porque esse processo demora e demora e demora, e eles perdem as possibilidades, eles perdem a capacidade de enxergar o que Deus está fazendo. Apesar de viver quase meio século de escravidão, sabe o que aconteceu quando eles estavam escravos? Eles perderam a identidade deles de povo de Deus. Então eles não sabem mais quem eles são, se eles são do jeito do Egito, mas aí lá no fundo da memória tem uma palavra de Deus. E quantas vezes nós estamos presos em determinadas situações, em determinadas escolhas, e parece que não vai, e você perde a sua identidade, fala, não, mas eu sou o lugar que falaram para mim que eu tinha que ser, eu sou essa coisa que disseram que eu sou, e a gente vai assumindo uma identidade de escravo. A gente vai assumindo a identidade de que, não, eu não posso viver isso, não, eu não posso viver aquilo, isso aí é só para aquele povo, isso aí é só para a gente liberta. E Deus estava trabalhando neles, existia um processo de libertação e restauração da identidade deles. Eles eram sem terra, porque eles eram escravos, eles vão para o deserto, eles passam esse caminho e de repente eles vão passar de sem terra para proprietários. A partir daquele momento, eles vão precisar de ajuda, porque quem vai liderar esse processo de sem terra para proprietário é Josué. A gente já estudou nas últimas semanas, e aí você entra lá, youtube.com/vidachurch, e você consegue ver todos os capítulos anteriores dessa série, e você vai ver que do capítulo 1 ao 12, a gente aprende sobre a conquista da terra. Porque Deus, quando Ele fala para você que você vai ter alguma coisa, Ele te dá uma direção de algo, não vai chegar só, né, gente? Tem que conquistar. A gente precisa entender quais foram as estratégias que esse povo tomou para conquistar a terra. A segunda coisa, a segunda parte do livro de Josué, capítulo 13 até o capítulo 22, fala sobre a distribuição da terra para esses povos, essas tribos. E é aqui que a gente está. E no finalzinho a gente vai ver, capítulo 23 e 24, que existe a renovação da aliança. Porque é um povo que estava sem identidade, eles precisam ser renovados na aliança deles com o Senhor. Qual que era a estratégia de guerra? Destruir. Matar aquele povo. Aí você fala assim, nossa, que Deus sanguíneo, mandou matar todo mundo. Gente, sabe qual que era a realidade de Canaã? Quando o povo ia entrar para tomar a terra que Deus tinha dado a eles, a realidade histórica é que havia cultura de sacrifício de crianças, prostituição cultural, práticas cruéis de manipulação e deuses usados para proveito próprio. Talvez não tenha nada a ver com 2022. Maybe, just maybe, tem uma realidade do que a gente vive hoje. E qual que é a postura que nós tomamos aqui? Nós entendemos que Josué não atua, e a libertação e essa transição de gente sem identidade, sem terra, que não sabe como é, para quem vai para um lugar e agora ele pode falar que eu sou cidadão daquele lugar, que essa terra é minha, acontece não com grandes feitos, mas elas são transformadas através de propósitos de Deus na nossa vida normal. Nas tempestades, nas rotinas de trabalho, nos sonhos pessoais. A transformação não acontece, os propósitos de Deus na nossa vida trabalham com o que nós somos agora e não no que nós deveríamos ser.
Porque essa transformação precisa acontecer. Eu preciso ser transformado hoje, amanhã e depois. E talvez você fale, Érica, tá bom, mas você já não. Não, a gente está todo mundo no mesmo barco. Eu adoro fazer discipulado. E uma das coisas que eu mais gosto de falar é que existem 2 tipos de pessoa. 2 só. Aí você vai ver qual que você se encaixa. Na verdade, se você está aqui, você já se encaixa em um. Tem as pessoas quebradas, pecadores, que tentam fazer certo, mas dá muito errado. E descobrir que não dá para fazer sozinho. Então elas precisam de um Salvador. Elas precisam de Jesus. E se você está aqui, é 99,9% de chance que você está procurando esse Salvador. Porque você escolheu num sábado à tarde, com o sol queimando lá fora, às 5 da tarde, vir aqui buscar o Senhor. Então você já entendeu que isso é para você. E tem outra metade do povo que está quebrado, continua quebrado e acha que é bom. E que vai morrer tentando se resolver. E que vai tentar, e a palavra diz que um abismo chama outro abismo. E eu conversando com uma amiga hoje, eu falei para ela, como é desesperador você ver alguém que morre tentando salvar, mas o que fez só foi entrar num problema, que outro problema, que outro problema. E você fala, meu Deus do céu, tinha tanto para dar certo, mas escolheu problema em cima de problema, em cima de problema. Se nós estamos aqui, já é um bom sinal. Nós que entendemos que nós precisamos retomar a nossa conexão com Deus. O livro de Josué vai falar sobre isso. E o livro de Josué não foi escrito enquanto eles caminhavam, tá? Enquanto eles fizeram todo esse processo. Ele foi escrito depois. Sabe por quê? Porque se a gente não lembrar a nossa história, a gente se perde. A gente fez 22 anos de casamento. E nosso jantar na sexta-feira, uma coisa que a gente fez foi lembrar. Lembrar do nosso dia do casamento, da chuva, que a gente tomou tanta chuva no nosso casamento, mas choveu tanto que as pessoas, a brincadeira, o pós-casamento, não tinha meme, né, gente? Porque 22 anos atrás não tinha WhatsApp, não fazia figurinha. Mas era das pessoas falando que ia mandar a conta do Lava Rápido e da lavanderia. Porque todo mundo saiu lameado da nossa festa de casamento. Aí a gente estava lá jantando sexta-feira e estava chovendo. Eu falei, ai, que lindo que está chovendo hoje. Aí meu pai falou assim, mas ainda bem que vocês não estão fazendo mais casando na chácara, né? Por quê? Porque a gente lembra a bondade de Deus. Nós, em alguns momentos, lembramos, olha, nós passamos por isso. Nós moramos naquela casa. Nós mudamos muitas vezes. Não vou nem falar para não assustar. A gente estava um pouco nômade, mas agora a gente aceitou. É bom lembrar, e o livro de Josué foi escrito para isso. Ei, tribos, prestem atenção. Se vocês não lembrarem o que vocês já passaram, vocês não vão valorizar o que vocês têm. Eles brigavam entre si, eles ficavam reclamando. E sabe do que eles reclamavam? Uma das coisas que as tribos reclamavam, que faziam com que eles fossem fracos, eles ficavam reclamando de Deus. Ai, Deus mandou a gente brigar, mas a gente está perdendo. Ai, Deus mandou a gente lutar, mas não está dando certo. E sabe por quê que eles não... Porque eles perdiam? Porque eles diziam que confiavam em Deus. Mas, na real, eles viviam como se Deus fosse irrelevante. Eles se vendiam facilmente a qualquer coisa. Qualquer situação era fácil para se vender. Ah, não, mas é que hoje eu não posso, né? Não, Deus, hoje eu não vou orar, não estou com sono. Não, agora é que eu esqueci. Ah, mas eu compromisso. Ah, mas ajudar meu irmão, hoje eu não estou com vontade. Ah, mas ler a palavra, ah, não, me dá um sono. E eles iam se vendendo. E para a gente entender esse caminho todo, antes da gente ir para Josué de novo, eu quero que você lembre comigo em Gênesis 18. É a primeira vez que Deus fala que vai fazer desse povo uma grande nação. Deus diz assim: Abraão será o pai de uma grande nação, de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Essa é a primeira vez que Deus fala para Abraão o que Deus vai fazer com Abraão. Lembra, essas 12 tribos que estão conquistando a terra são descendentes aí de Abraão. Só que eles estão tudo quebrados. Estão tentando, reclamam, continuam fazendo histórias. Mas em Êxodo 19, 5 e 6, Deus confirma outra vez. Agora, vamos ler juntos, igual classe de português. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações.
embora a terra seja toda minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus fala de novo. Olha, Moisés, diz isso para o povo. Eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. Vocês são um reino de sacerdotes. Vocês não são um reino com sacerdotes. Mas o que acontece é que o povo... Olha o que acontece, gente. Deus falou isso para eles. Eles ouviram, não ouviram? Ouviram. Aí, daqui a pouco, Moisés sobe de novo o monte e vai receber a lei. Lembra dos 10 mandamentos? Não vou pedir para vocês falarem, porque eu sei que muita gente não sabe tudo. Não vou pedir, mas vai descer com os 10 mandamentos. E olha o que acontece quando Moisés desce. O versículo 18 diz assim, Êxodo 20. É bastante Bíblia, eu sei, mas eu gosto de Bíblia, gente. Vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. O povo ficou assustado com o poder de Deus. Sabe por quê? Porque quando você se apresenta diante de Deus, coisas morrem. Estar diante da presença de Deus faz com que coisas morram. E o que eles falaram? A gente não quer morrer, não. A gente não quer se expor. Então, vai lá, Moisés. Fala você. Vai lá, Moisés. Fica de intermediário nosso. Terceirizo a responsabilidade. Quantas vezes nós não fizemos isso? Quando Deus nos chama à presença dEle... E a gente fala assim, não, ô Su, ora por mim. A Su é mais crente que eu. Aliás, é crente mesmo, viu, gente? A Su é mais crente que eu, então eu quero que a Su ore por mim, porque Deus ouve ela mais. Ai, pastor, não, porque se você pedir para Deus, você tem aí uma fila VIP. A gente terceiriza a presença de Deus para outro. Quando Deus estava aberto para falar com todo mundo, mas Ele escolhe Moisés e o povo começa a falar assim, não, Moisés, vai lá, eu não quero morrer não, vai. E Deus fala, tá bom, então eu vou falar com Moisés. Vocês não estão entendendo que eu queria um relacionamento com vocês direto, mas eu vou usar Moisés. E a gente continua vendo. Deus queria que nós fôssemos uma nação de sacerdotes, que Israel fosse uma nação de sacerdotes. Só que o que acontece é que o texto continua, e se a gente pular para Êxodo 32, o versículo 1, olha o que acontece. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Quando Moisés subiu, Moisés demorou. O povo achou, não. Olha, primeiro a gente tinha achado que o Moisés que era bom, né? Era Moisés que tinha que falar lá, Moisés vai lá, paga o preço. Daqui a pouco ele fala assim, Moisés demorou. Então, vamos construir um bezerro de ouro aqui. Porque a gente adora substituir o que Deus manda a gente usar. E qual que é o seu bezerro de ouro? Porque a gente não está falando aqui só de imagens e esculturas, a gente está falando das coisas que você resolve criar, porque o Moisés não está mais lá. O povo não estava fazendo um bezerro para substituir a Deus, eles queriam chegar a Deus através de algo. O que você tem usado para chegar a Deus? Será que é a tua capacidade intelectual? Será que é o teu trabalho? Será que são relações românticas? Será que é a tua vida sexual? Será que é o teu dinheiro? O que é o que você tem falado? Se eu fizer bem isso, Deus vai ficar feliz comigo. Será que é o teu ministério? Se eu fizer bem isso, Deus fica... Olha, se eu for uma mãe perfeita, Deus vai se alegrar comigo e vai falar comigo. Se eu for uma esposa incrível, Deus vai falar... Sabe o que eu vou te dizer hoje? Deus não quer que você troque nada. Ele não divide a glória. Ele quer se relacionar diretamente contigo. O que você tem dado o poder de dirigir a tua vida? Quais são as escolhas? Qual que é o bezerro de ouro hoje?
Ah, não, se eu tivesse X de dinheiro, então eu tenho a tranquilidade, como a Ana Paula falou aqui hoje, eu tenho a tranquilidade de saber que Deus está dirigindo a minha vida. Enquanto você tem dinheiro no banco, é fácil Deus dirigir sua vida. E se você não tiver mais? E se cair esse Deus? E se cair isso aí, quem vai dirigir a tua vida? Será que é a imigração que virou o Deus da tua vida? O que será que tem sido o bezerro de ouro que você tem construído porque Deus demorou? Ou que o sacerdote Moisés demorou? O que acontece é que quando Moisés desce e vê o que aconteceu, ele fica irado, ele fica muito, muito bravo. E ele fala assim, olha, a partir de agora eu quero que mata todo mundo, porque... Gente, eu imagino Moisés, porque eu tenho vontade de esganar umas pessoas de vez em quando. Outro dia eu falei, Jesus, não me deixa ver, senão eu vou pecar, eu quero pecar. Agora imagina Moisés, está com aquele povo lá, e o povo reclama, e ele vai, e ele está vendo o milagre acontecer, porque sabe, não é porque você está no deserto que não tem milagre acontecendo. Pensa assim, quando Deus manda o povo sair do Egito para Israel, não precisava crescer sapato, concorda? Porque precisa comprar roupa nova para a criança em 15 dias? Não, há 40 anos vai precisar. Eles estão reclamando, ainda assim Deus está fazendo, ele continua reclamando. Não é nem grato com o milagre que está acontecendo. O que é que está acontecendo no seu processo, no teu deserto, que você continua reclamando? E não consegue. Eu fico imaginando a raiva de Moisés. Fala, pelo amor de Deus. Aí ele manda matar todo mundo. Ele fala, pega a espada e mata. E sabe quem são? Qual que é a única tribo, a primeira tribo que fala, tá bom, nós vamos fazer isso? A tribo de Levi. E agora a gente volta lá para Josué. Porque é essa tribo que começa a defender as coisas de Deus. Fala assim, nossa, é verdade. Estamos com você, Moisés. E olha que interessante. A gente voltar um pouquinho. A gente volta para Josué 18. E eu quero ler com vocês Josué 18. Do 1 até o 7. Falei que ia chegar em Josué, gente, vocês não acreditaram. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos antepassados, lhe deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim. Eu farei o sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. E aí o versículo 7. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. A herança dessa tribo, da tribo de Levi, não era um pedaço de terra, mas a herança era o sacerdócio do Senhor. Era preparar o espaço para que o povo tivesse acesso a Deus. Essa era a função deles. Para isso que eles tinham chamado. Eles eram sacerdotes, eram auxiliares de sacerdote. Gente, isso aqui é uma matéria que dá para falar muita coisa. Então, assim, eu estou passando bem por cima para você ter uma ideia do que a gente está falando. E a gente vê que em Números 18, 20, Deus fala para eles, eu sou a tua parte. Em Deuteronômio 18, 2 diz, Javé é a sua herança. Eles tinham uma herança muito maior do que os outros, porque não era sobre a terra, mas era sobre o Senhor, que era a herança deles. Em Josué 19, a gente vê que eles fazem finalmente a entrega da terra para todo mundo. E a última tribo, a última pessoa que recebe um pedaço da terra é Josué. Versículo 49 e 50 de Josué 19. E diz assim, 49 e 50. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Será, nos montes de Efraim,
onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Josué havia pedido essa cidade. Josué havia pedido essa terra. Deus oferece, dá para ele essa terra. E sabe o que significa o nome dessa cidade? Timnat-Sera. Significa porção abundante. Josué trabalhou, ralou, fez a transição todinha. Mas ele recebe algo que chama porção abundante. E eu adoro pensar nisso. Porque é muito legal você falar assim, uau, que bom, foi mérito dele, ele conseguiu, né? Fez tanto esforço. Deus se agrada quando nós obedecemos ao Senhor. A tarefa dele realmente não era fácil, mas não havia terminado ali. Porque o texto diz assim, a cidade de Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade. Estabeleceu. Ele recebeu o que ele pediu, mas ele precisava reconstruir a cidade, porque o velho não valia mais. Existia algo novo, inclusive no que Deus tinha dado para ele. Sabe, Deus te dá coisas, Ele te dá muitas vezes o que você pediu, mas você acha que a partir daí, então, não tem trabalho nenhum? Tem. Reconstrua, não olhe com desprezo para aquele lugar que o Senhor te deu. Você pediu para mudar para cá. Mas eu pedi agora, não sabia que ia ter tanto problema. Mas eu quero tanto para os Estados Unidos. Mas eu não queria passar perrengue. Deus não está mais nisso, eu acho que eu me enganei. A terra que Deus te deu, a terra que você pediu, você orou, se você tem convicção que foi Deus que te chamou para esse lugar, entenda, reconstrua, ela é porção abundante, mas você precisa reconstruir. Deus falou que eles iam ser nação grande e poderosa, um reino de sacerdotes. Moisés morre, Josué faz a transição, eles entram. Em Josué 20, a gente vai ver que tem formação de cidades de refúgio, porque a justiça precisava ser feita. Então eles colocam algumas cidades no meio do povo, para ser o lugar de justiça. Quando tiver um problema, vai ali, resolve, entra. A gente vai julgar você dentro da lei do Senhor. E aí, Josué 21, a cidade dos levitas. É aí que eu queria chegar. Eu tenho 8 minutos. A cidade dos levitas. Em Josué 13, versículo 14, a gente lê assim: mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo do Senhor, o Deus de Israel, são a herança dele, como já dissera. Depois no versículo 33 tem de novo essa mesma afirmação. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança dele, como já lhes dissera. Levi, aqueles lá que tinham levantado, que tinham sido lá o parceiro de Moisés, não vão receber uma terra. E pode dar um nó na sua cabeça, porque você fala assim, peraí, mas os caras foram fortes, por que eles não vão receber terra? Porque existia uma intenção. Eles precisavam estar espalhados por toda a terra. Sabe por quê? Porque eles eram os responsáveis de levar a presença de Deus. Eles eram responsáveis de servir ao povo. Eles eram responsáveis por preparar o espaço para que para as pessoas encontrassem ao Senhor. Ainda era necessário o sacerdote, lembra? A gente está aqui, estamos todo mundo ainda no Antigo Testamento. Era necessário. Eles preparavam sacrifícios. O sacrifício era a única forma de que o povo se conectara com Deus de novo. Então não tinha jeito deles falarem com Deus a não fosse pelo sacrifício, que limpava de pecado. E eles foram colocados em diferentes lugares. Por que eles foram escolhidos? Porque não era para eles ficarem juntinhos. Sabe por quê? Porque não é para a gente ficar em Wintergarten morando aqui. Porque Deus não mandou a gente morar só nessa casa aqui, a gente colocar colchão. E talvez seja até mais fácil para você. Vamos dormir na igreja. Porque na igreja é fácil ser crente. Não é? Aqui não é fácil? Aqui é mais fácil não mentir. Aqui é mais fácil não roubar. Aqui é mais fácil não sonegar imposto. Aqui é mais fácil não manipular ninguém. Aqui é. Então fica aqui. Vamos ficar juntinho. Não. Vai.
Eu vou espalhar vocês por toda a terra, porque vocês, íntegros, zelosos da palavra de Deus, compromissados com o Senhor, precisam ser lugares de influência. Onde o Senhor tem colocado você? Qual que é o teu lugar de influência? E não estamos falando de internet. Só isso. Estou te falando que onde o Senhor te colocou, dentro da tua casa, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com a nossa família, nós fomos chamados para influenciar. O povo precisava estar espalhado, eram 48 cidades, pequenos lugares que eles iam entrar, eles pediram que tivesse só lugar para o gado ali. Eles tinham que influenciar todo mundo que estava por perto. E aí, sabe o que você precisa entender? É que você fala assim, então eu quero ser levita. Não, eu sou levita agora. Mas agora vem a melhor notícia. Não tem mais levita hoje. Não tem mais um povo. Não tem o povo que está lá em cima, o pastor, ou quem prega, ou quem faz isso. Aqueles são o povo separado, então é função deles. É função do pastor influenciar. É função do meu líder influenciar. É função daquele crente mais velho. Aquele povo que está lá na igreja desde não sei quando. Conhece a Bíblia inteira, não. A boa notícia é que na nova aliança, quando Jesus nasceu, Jesus viveu, ele estabeleceu o ministério dele em 3 anos. Existia uma coisa, um fato, que muda toda essa referência que a gente tinha, que eu fiquei meia hora para falar. Quando Jesus morreu na cruz para pagar para o meu e o seu pecado, tudo mudou. Vamos lá comigo em Mateus 27, 51. Olha o que acontece em Mateus 27, 51. Ai, como é bom. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. No Antigo Testamento, o sacerdote é que tinha que entrar lá, passar o véu, para entregar o sacrifício, para que Deus aceitasse e esse homem pudesse ter perdão de pecados. Na cruz, no novo tempo, na nova aliança, onde eu e você participamos, isso já foi feito. Em vez de ter uma tribo, de ter um monte de gente que era o sacerdote, que ficava fazendo de intermediário, agora só tem um, e ele chama Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Então o que acontece? Mudou o sacerdócio, já não precisa mais ser esse povo que era de Levi, então eu não preciso ser levita. Tem uns separados, não tem. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você é sacerdote, porque você agora é partícipe do que Jesus fez, e o seu acesso é direto ao Senhor. Através de Jesus, você vai direto, então você não depende do outro, porque se você depender do outro, o dia que um cair, você caiu junto. Quanta gente vivendo o evangelho da celebridade, da estrela, daquele super famoso, e fala assim, ai meu Deus, que não aconteça nada com ele, porque se acontecer alguma coisa com ele, eu me perdi. Sabe por quê? Porque você construiu um bezerro de ouro. Porque você está colocando alguém num lugar que não era para estar. Porque nós fomos chamados para adorar só um Deus único, perfeito, e o único intercessor entre eu e Deus é o meu Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa entender que agora tem um sumo sacerdote perfeito. Se a gente vai, esse contexto, gente, ele é muito profundo. Tudo que o sacerdote tinha que fazer, tudo aquilo é muita história. Se você tiver interesse, vai mergulhar, conhecer. Mas por mais que eles tentassem, eles não eram perfeitos. A entrega de Jesus na cruz é a perfeição do sacerdote. É de uma vez por todas. Sabe, em 1 Pedro, capítulo 2, e eu já estou terminando, versículo 9, diz assim, você, isso aqui é para mim e para você, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a gente assume isso, quando a gente lê esse texto, a gente vê que o que Deus falou lá no começo, que Ele tinha uma geração de sacerdotes, se cumpre agora em Jesus, porque nós somos sacerdotes. Quando eu tomo esse lugar, eu começo a entender que Deus não quer que eu viva aqui de domingo e queira viver dentro da igreja. Ele quer que eu saia para as ruas, independente da minha profissão, independente do lugar que colocou, qual que é o teu lugar de influência, vá ali, para fazer sabe o quê? Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sabe, tem muita gente perdendo com medo do sacerdócio. Não, eu não posso ser, porque eu tenho uma vida imperfeita. Na tua imperfeição, o Jesus que é santo é visto. É das trevas para a luz. Não é do cinzinha para a luz. Não é do nublado para a luz. É das trevas. Porque em Romanos a gente vê que todos pecamos. Todos pecamos. Todos pecamos. Nós estamos destituídos da glória de Deus. Se não for Jesus, a gente está morto. Se não for Jesus, a gente vai errar e errar e errar e errar e errar e viver no erro. Mas naquele dia que você dizer, eu quero Jesus. Eu não quero mais andar de tropeço em tropeço. Eu não quero mais andar de treva em treva. O dia que eu falo, sabe quando a gente fala, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu adoro pensar, eu vou fazer um momento nerd. Quando a gente estudou lá na escola, do senhor feudal. Lembra? Vocês foram na escola. Tem uma adolescente falando assim, ó, ela lembra. Ainda bem, a sua memória está boa. O senhor feudal é quem mandava. Quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, agora é Ele que manda. Eu estou à disposição dEle, eu estou a serviço dEle, eu me comporto como dEle. Eu não me comporto com o que dá vontade. Eu não construo bezerros de ouro para tentar facilitar. Eu faço o que Deus me mandou fazer. Eu vivo em santidade. Eu vivo em correção. E não é se, e quando eu erro, eu tenho acesso ao sumo sacerdote que já pagou o preço. Ele já venceu por mim. Então eu não preciso pagar as minhas penas sozinha. Eu não preciso andar de tragédia em tragédia. Eu agora falo, eu estou representando aquele que já viveu. E o meu lugar é falar, olha, se Ele fez comigo, Ele faz com você.